na semana passada, o Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, apoiador de Bolsonaro, matou o Benedito Cardoso dos Santos, de 44 anos, a facadas, e depois tentou decapitá-lo com um machado por defender a candidatura a Lula. Mas vamos falar sobre o aumento de crimes por motivação política com a Sandra Carvalho, coordenadora da ONG Justiça Global, vice-presidenta da Federação Internacional de Direitos Humanos e integrante do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Olá, Sandra, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Sandra. Bom, além desse caso, né, de Mato Grosso, infelizmente levou à morte, né, de um defensor aí, do candidato Lula, a gente teve nos últimos dias aqui o candidato a deputado federal Guilherme Boulos, né, do de São Paulo, foi ameaçado, né, por um homem armado na sexta-feira, quando ia a São Bernardo do Campo, lá no ABC. Um homem se dirigiu, né, perto dele, também, ela estava junto, né, com a candidata do Estado estadual, também do PSOL, e disse, eu sou o Bolsonaro. Aí, no sábado, no acampamento de Farroupilha, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também outro apoiador de Bolsonaro ameaçou o candidato Ciro Gomes, né, e também a equipe dizendo que ele estava armado, mas depois, afinal, não tinha encontrado nenhuma arma com ele, né? E há 2 meses também, a gente lembra que o tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, Marcelo Luiz de Arruda, foi assassinado pelo bolsonarista José Guaranho durante a festa de aniversário. Bom, a lista é grande, né? Infelizmente, né, Sandra? Há uma discussão aí sobre o projeto de lei apresentado pelo senador Roberto Costa após, né, o assassinato especialmente do Marcelo Arruda, que endurece penas em crimes de ódio político. E, enfim, existe aí também políticos ligados ao presidente que dizem que esses crimes não são crimes de intolerância política, mas uma discussão política, briga por causa da política. Enfim, como é que você tem visto essa onda de violência crescido no Brasil, que não era tradição aqui no Brasil esse tipo de violência, né, Sandra? Oi, Sandra, não te ouço. Vamos ver se está com o microfone ligado. Está com o microfone ligado aí? Está com o microfone ligado. Agora sim, Sandra, diga lá. Oi, agora sim. Então, a Justiça Global, em parceria com a ONG Terra de Direitos, realizou uma pesquisa sobre violência política no período 2016 a 2020. Nós estamos fazendo a atualização dessa pesquisa que ainda até o final desse mês vai ser publicada. A pesquisa, ela revela assim, que é um padrão histórico, né, a violência política no país. No entanto, desde a eleição presidencial que elegeu o Bolsonaro, a gente verifica sim um incremento, um aumento desse tipo de violência, desse tipo de crime, né? Muito também em decorrência do próprio estímulo do presidente ao ódio, à intolerância, à violência, né? A primeira campanha eleitoral que o elegeu já foi marcada por isso. Então, esse incentivo, ele se verifica na prática no aumento desse tipo de ataques. Agora, na realidade, né, Sandra, existe também a informação, né, de que exista polarização entre enfim, a candidatura Bolsonaro e Lula, mas o que a gente vê são bolsonaristas atacando petistas. Isso, então, essa questão é uma questão falsa, né? Exatamente. Existe uma intolerância muito grande, né, uma violência cometida por partidários do presidente Bolsonaro em relação às chamadas campanhas de esquerda, né? A gente vê isso muito focado em relação ao PT, Partido dos Trabalhadores, ao PSOL também. E esse caráter dessa violência agora, no período eleitoral,
ela estava presente no primeiro mandato do presidente Bolsonaro contra as chamadas minorias, né? Então, mulheres negras, mulheres trans, que se elegeram no último pleito, tiveram e estão sob forte ataque, recebendo ameaças de morte, sendo difamadas, desqualificadas no exercício dos seus cargos legislativos, por exemplo. Então, assim, a gente vê que esse sentimento de ódio estimulado pelo governo Bolsonaro, por muitos de seus partidários, ele tem um reflexo muito danoso na própria democracia. Exato. E, Sandra, você está com algum outro equipamento ligado? Não, né, Sandra? Não. Tá, tudo bem. Só porque eu recebi aqui um comunicadinho aqui da nossa querida editora, se por um acaso tivesse alguma coisa ligada. Mas, enfim, voltando aqui, Sandra, em julho o Tribunal Superior Eleitoral ele criou um grupo de trabalho, né, para estudar as medidas adicionais para o enfrentamento à violência política, justamente nesse contexto das eleições, né? Já que a gente tem aí vários relatos aí de agressões de imprensa por motivação política. Como é que você analisa a maneira pela qual o TSE tem, enfim, enfrentado esses crimes? Qual que é a situação? Olha, não só o TSE, mas existe há uma inexistência de mecanismos de enfrentamento e prevenção à violência política no Brasil. Também em parceria com o Instituto Marielle Franco, a Terra de Direitos, a Justiça Global vem fazendo várias gestões junto a partidos políticos, ao Congresso Nacional, ao próprio TSE, já estivemos várias reuniões no TSE, que é necessário criar instrumentos mais efetivos para o enfrentamento da violência política no Brasil. Então, assim, a legislação que existe ainda precisa ser aprimorada, né? A gente tem projetos de lei, mas a gente tem a lei 14.192 de 2021, relacionada à violência política de gênero, né, que já é um instrumento, e há um entendimento, por exemplo, do Ministério Público Federal, que alarga o entendimento dessa lei que é relacionada à violência política de gênero para outros tipos de violência. Mas a gente precisa de violência política, no caso, né? Mas a gente ainda tem uma baixa adesão, por exemplo, pela Polícia Civil, que desconhece essa legislação, então não tem sido aplicada. Então é necessário também uma grande campanha para que se dê visibilidade, para que se forme os profissionais da segurança pública, para que haja uma efetiva aplicação da legislação que existe. Fora isso, é necessário criar mecanismos com capacidade para investigar profundamente todos esses casos de violência política que a gente está vendo no país. Agora, Sandra, só uma coisinha aqui. A gente está recebendo aqui informações de que o som não está tão bom. Eu só queria confirmar com você se você está com o computador ligado. Não, eu desligou o computador, então tá. Não, então só para ter essa certeza, enfim, agora os técnicos vão tentar descobrir qual que é o motivo dessa difícil qualidade de som, digamos assim, que a gente está enfrentando aqui. Eu estou lendo aqui o chat. Eu acho que a conexão, Marilo, porque a sua voz também está falhando muito para mim. Ah, pode ser então, pode ser. Bom, então é o seguinte, vamos lá, vamos aqui para mais uma questão, Sandra, para você. A gente está vendo aqui uma notícia do Valor Econômico, que a importação de armas de fogo no Brasil dispara e é a maior em 25 anos, né? Então temos a reportagem aqui do Marcos de Moura e Souza, do Valor, dizendo o seguinte, que um número sem precedentes de armas de fogo chegou ao Brasil nos últimos 2 meses. Foram 40.303 revólveres e pistolas em julho e 39.389 em agosto.
Segundo a reportagem aqui, nunca em 25 anos, segundo as estatísticas disponibilizadas pelo Ministério da Economia, tantas armas de fogo foram trazidas ao país por mês, pelos números de julho e agosto, equivalente a mais de 1.200 armas de fabricantes estrangeiros entrou por dia no Brasil ao longo desses meses. Bom, bastante preocupante essa notícia aqui, Sandra, falando aí em violência. Muito preocupante, né? Acho que o governo, uma marca do governo Bolsonaro foi justamente o incentivo e a flexibilização da legislação que versa sobre porte de arma, aquisição de armas e munições. Então, é um governo que claramente flexibilizou essa legislação, incentiva a utilização de armas, né? E o reflexo que a gente vê é isso. O reflexo está no aumento da violência como um todo, mas em especial também no tema que a gente está tratando aqui da violência política. A gente vive no governo Bolsonaro um retrocesso gigantesco no que versa a questão de armas, né? Desde o Estatuto do Desarmamento até o governo Bolsonaro, ele presta esse grande desserviço à nação, na contramão do que acontece em muitos outros países, né? Uma população extremamente armada, sendo incentivada, né, pelo próprio presidente da República, tem refletido nos casos banais, né? A gente, por exemplo, o aumento dos casos de feminicídio também por conta dessa flexibilização da legislação, né? Às vezes nem só pela legislação, o que ele não consegue aprovar no Congresso Nacional, ele faz por decreto, né? Em mais um claro desrespeito aos processos democráticos. Então, realmente um grande desserviço, uma preocupação extrema. Agora, na próxima reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, agora em setembro, nós vamos ter uma fala sobre essa questão das armas e vamos expressar, a Justiça Global vai participar de um painel sobre armas, é um grupo de trabalho, e a gente vai levar esses dados sobre armamento para a comunidade internacional como uma grande preocupação. Tá certo, Sandra. A gente agradece aqui muito a sua participação. Forte abraço para você e até uma próxima oportunidade. Viu? Muito obrigada, Marilu. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço. Obrigada. Falamos aqui com a Sandra Carvalho, coordenadora da ONG Justiça Global, vice-presidenta da Federação Internacional de Direitos Humanos, integrante do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.